Olá, tudo bem? Victor Reuter aqui e nesse vídeo eu vou trazer aqui as informações sobre o VR3D Light Tools, a nova atualização, né, versão 2.0. Então, após aí alguns feedbacks e também algumas coisas que eu já tinha nos planos aqui de adicionar no script, eu estou trazendo esse vídeo para mostrar a ferramenta aí funcionando e o que veio de novo. Então, a gente vai iniciar aqui o script, a parte de Workflow Sun Sky. Tem algumas mudanças aí, basicamente os botões aqui foram reposicionados e o botão de fixar a câmera agora está mais inteligente, né? Então, ao clicar aqui em adicionar Sun, ele vai adicionar o sol na cena e agora o ADD Sky fica aqui embaixo, próximo aos controles do Sky aqui. Dentro da câmera, na versão anterior eu tinha que clicar em Select Câmera e Fix, né? Para o sol alinhar ao eixo da câmera. Agora basta clicar em Fix, que ele já vai automaticamente se alinhar com o eixo da câmera, e aí eu posso com isso rotacionar e ter bem fiel ali a posição do sol, né, ao que a gente consegue observar na viewport. Então, se eu quiser fazer algum efeito aí de flare com o sol, fica bem fácil posicionar ele. Então, se eu quisesse um sol, por exemplo, se pondo ali, ó, bem próximo às árvores, ficaria bem tranquilo de controlar e fazer isso aqui. Trocar a posição aqui do sol e testar o botão fix ali, né? Já estou dentro da câmera, cliquei em fix. Como você pode ver agora, todo o sistema do sol já alinhou com a câmera ativa da viewport. Bom, nós temos uma nova função também, que é a função de nuvens, né? Então, antigamente a gente tinha que ir lá na seção de materiais para poder adicionar nuvens aqui no Workflow Sun Sky. Então, o que eu fiz foi criar um botão aqui e agora a gente tem os controles de nuvens de forma separada. Então, a gente pode habilitar por aqui e fazer todos os controles que a gente tem lá dentro do editor de materiais. Então, a quantidade das nuvens, a variedade, enfim, a altitude delas. A gente consegue tranquilamente controlar as nuvens por aqui. Se você fechar essa janela e abrir novamente, ele já vai estar atualizado com os últimos valores que você colocou. Então, mais uma função para poder agora facilitar, né, o dia a dia ali na hora de, enfim, configurar as nossas cenas. Então, essas foram as principais melhorias aqui no Workflow Sun Sky. A gente tem também o nosso círculo aqui, né, de controle do sol. A ideia, esse círculo eu posso até deixar ele oculto aí no script, mas ele não tem problema, ele não atrapalha em nada, até porque se você fecha o script ele já é deletado automaticamente. E se você abre o script, ele é recriado ali de acordo com o sol atual da cena. Tá? Então é apenas um efeito visual para poder você até ver onde que está, né, o sistema todo ali do sol. Eu acabei deixando porque me ajuda, mas posso em próximas versões manter ele oculto. Aqui no workflow de HDRI foram mudanças aí muito significativas e importantes, né? Que muda totalmente aqui o workflow. A gente antigamente tinha a parte workflow HDRI e tinha o controle de HDRI ativo. O que eu fiz foi unificar tudo em uma única aba de workflow HDRI, onde a gente tem muito mais controle aqui agora, né? Então tá muito mais poderoso aqui. Basicamente, o primeiro botão já tinha, que é carregar novo HDRI. Vai escolher um HDRI e vai carregar. Então ele já vai começar a iluminar a sua cena e aqui embaixo você tem os controles, né? Então você pode controlar a exposição desse HDRI, a rotação dele. Aqui o detectar HDRI ativo. Caso você abra uma cena, né, que é antiga, que já está sendo iluminada por um HDRI, você detecta e aí o script já vincula com ele e você consegue controlar tudo por aqui. Inclusive,
Como eu mostrei em alguns vídeos anteriores, eu gosto muito de utilizar aqui os meus presets. Então eu tenho meus HDRI specs aqui, né? Então, por exemplo, tem esse aqui da No Emotion, que eu tenho vários aqui IDs, né? Com vários HDRIs, aonde eu consigo testar rapidamente, né? Então eu gosto de plugar esse HDRI aqui, ó. E eu posso ir trocando por aqui os HDRIs que estão iluminando a cena. E se eu clicar aqui em detectar HDRI ativo, a partir de agora, se você tem um Corona Select, você pode já trocar direto aqui pelo script. Então ele reconhece aqui os IDs, ó, estão rotacionando, mexendo na exposição, sem precisar ficar lá abrindo toda hora o editor de materiais para trocar o ID. Então bem útil isso aqui. Agora a nova função que veio também, que muda tudo, né, no workflow, é esse navegador de pasta. Então, basicamente, você pode colocar os seus HDRIs favoritos em uma pasta, né? Você pode criar uma pasta aí diurnos, noturnos ou favoritos e selecionar a pasta aqui. Então, por exemplo, vou selecionar essa pasta aqui onde estão alguns HDRIs. E o que ele faz? Ele reconhece todos os HDRIs dentro dessa pasta. Inclusive, ele já coloca a informação aqui também do tamanho do mapa, né? Com isso, você já consegue até saber se ele é um mapa mais pesado, se ele vai demorar para carregar ou não. E aí você escolhe o HDRI e dá um aplicar. Então ele já vai carregar para você o HDRI selecionado da pasta e você já pode controlar ele. Você pode inclusive trocar aqui para outro e dar um aplicar. Com isso você consegue testar aí vários HDRIs de forma muito rápida. Então eu acredito que essa daqui foi a principal mudança aí da nova versão, atualização que veio para ajudar demais aí. Aqui no preset de luzes, agora, antigamente eram duas abas, né? Então, luzes externas e luzes internas. Eu acabei unificando tudo em um preset de luzes, onde a gente tem a separação aqui por grupos, então ficou tudo mais compacto, né? Deixou a viewport bem mais clean. E o que a gente tem de novo aqui é uma função de capturar seleção. Então a gente pode definir uma altura de criação, né, para criar luzes de forma rápida. E basicamente o que essa função faz, você pega um objeto de referência, né? Então, como eu tinha mostrado antes, se eu quisesse criar uma luz em uma determinada altura, né, para um projeto que tem vários níveis, eu tinha que ir lá, medir a altura e colocar aqui. Agora eu posso pegar qualquer objeto que está ali, né, na altura onde eu quero criar as luzes, dar um capturar a seleção, e o que ele vai fazer é capturar a altura desse objeto aqui, ó, em Z, e já vai colocar ali para você. Então agora eu poderia criar aqui, por exemplo, a luz arandelas, e aqui na vista top, e criar aqui bem rápido a luz das arandelas ali, ó. Já bem próximo da posição, o que facilita depois até para posicionar elas aí, né, de forma certinha ali. Ainda pretendo fazer mais algumas melhorias aí, né, nessa função aqui de criar luzes, né, ouvindo os feedbacks e tentando deixar cada vez mais eficiente, mas só isso aqui já ajudou pra caramba aí. Então eu tenho, por exemplo, essa luz aqui que já está numa posição, né, mas poderia ser qualquer objeto para servir de referência, poderia dar um capturar a altura da seleção, vir aqui, ó, paisagismo, ir lá pela top e ir criando várias luzes de forma bem rápida, já na posição e na altura ideal para iluminar um plantio. Poderia criar aqui um spot de vegetação. E depois ir refinando essa iluminação, né?
A seção de controle de luzes não mudou, então ela é basicamente a mesma coisa. A gente dá o analisar cena e por aqui, né, a gente consegue desligar tudo e ir ligando a luz, né? Então ligar a luz, controlar a potência, controlar a temperatura, como a gente já tinha anteriormente. A luz do corredor. A ideia de trabalhar aqui é como se fosse bem parecido com o que é o Light Mix do Corona, né? A diferença é que aqui você já está trabalhando com valores reais. Se você selecionar a luz aqui, ele já está vinculado, lançando os valores lá reais na luz, né? Então já definindo a iluminação de forma concreta e definitiva aqui. Então essa é a versão 2.0. Então já adicionados aí novas funções e melhorias, né? Pretendo seguir melhorando. Então, se você, né, já tem o script, você vai encontrar lá na seção de updates essa nova versão. Se você ainda não tem o script, é só você acessar o link que vai estar aí na descrição para você ver certinho o valor, né, como que funciona, para você ter acesso a esse script.